qual que é a diferença entre o Ryzen 9 9950X 3D, o melhor processador atualmente para jogos e produtividade ao mesmo tempo, e o 7950X 3D, o antigo melhor processador, melhor para jogos e produtividade. Ambos são Ryzen 9, ambos são processadores excepcionais, o melhor do melhor das suas gerações, mas e se a gente for comparar um diretamente com o outro? O que a gente consegue ver a diferença? Vem ver comigo. Vamos direto ao ponto. Ryzen 9 7900X 3D foi um processador que foi lançado aqui em janeiro de 2023. O 9950X 3D em janeiro de 2025. Então ele tem 2 anos de desenvolvimento nas costas deles de diferença. O 7950X 3D, ambos são 16/32, então ambos têm 16 núcleos e 32 threads, e um deles é 120 watts, o 7950X 3D, e o seu irmão mais novo e melhor tem 170 watts, então uma diferença de 50 watts de consumo. Isso normalmente não parece muito, principalmente se a gente for pensar em questão de placa de vídeo, mas em processador, 50 watts a mais é coisa. E daí a gente tem as frequências dele. A frequência base é de 4.2 e de boost é de 5.7, e o novo é 4.3 e 5.7. Em questão de frequência, ele aumentou um pouco a frequência base e a frequência boost continua a mesma. Ambos são para o mesmo socket AMD M5, então totalmente DDR5, a última plataforma da AMD, é o AM5, e é claro que vai durar ainda um bom tempo. Temos algumas gerações aí pela frente. E lembrando que esses dois processadores são os dois processadores focados em o quê? Eles são focados em melhor performance possível para jogos, mas ainda assim uma ótima performance para você jogar. Se você está pesquisando o melhor processador possível para jogar, é o 9800X 3D. Ele é um processador 8/16. Ele não tem 16 cores, que é ótimo para você trabalhar também, fazer aquelas 500 tarefas ao mesmo tempo em questão de produtividade. Então essa é a principal diferença. O 9800X 3D é o melhor processador para jogar. 950X 3D e anteriormente o 7950X 3D era o melhor processador para você fazer ambas as tarefas, jogar e trabalhar, beleza? E é claro que aquele X3D no final quer dizer o que? Principalmente aquele 3D. O 3D é o cache L3. O que é o cache L3? É basicamente uma quantidade de armazenamento pequenininha que fica dentro do próprio processador. Isso ajuda o processador a ter um acesso extremamente rápido a elas. E é claro que daí ele tem 3 níveis, normalmente, cache L1, L2, L3. O mais importante, o que mais importa pra gente é o L3. E por que ele é 3D nesse caso? Por quê? Porque eles fizeram camadas. Por que ele é maior? Ele é um em cima do outro. Eles pegaram a camada de cachê que eles tinham antes e, ao invés de fazer mais, eles colocaram uma em cima da outra. Por isso que ele é 3D. E a gente vê isso, a principal diferença, ambos têm um cachê L3 de 128 megabytes. Cadê? Errei. Aqui, ó, 128 megabytes. Isso faz com que a gente já consegue ver uma diferença aqui. Uma das principais diferenças do 7950X 3D e do 9950X 3D é que o 7950X 3D, apenas 8 dos 16 cores dele conseguem acessar esse cachê L3. Já no 9950X 3D, todos os cores conseguem acessar o cachê L3. Essa é uma das principais diferenças entre os dois. Agora eu vou falar para vocês alguns resultados em alguns jogos para vocês perceberem o porquê que muda ali. Mas antes de eu te mostrar os testes nesses dois processadores, é claro que para testar processadores de tanta produtividade, de tanta performance, tem que ser numa placa-mãe de qualidade e é claro que mereça esses processadores nela. E a gente usou a X870E, a Aorus Extreme AI Top, uma das melhores placas mães que você consegue encontrar para o AMD M5. Com ela você tem absolutamente tudo o que você precisa e muito mais, principalmente se você for trabalhar junto com a inteligência artificial. Essa placa-mãe já está preparada para placas de vídeo, processadores, SSDs que tenham ali junto um AIzinho com elas, né? Tem até no nosso site SSDs da Gigabyte também e placas de vídeo que são AI top para você aproveitar, fazer aquele kit inteiro de AI para aproveitar o uso da inteligência artificial. Mas essa placa-mãe é absurda. A gente já fez um PC com ela, você consegue ver algumas takes aí, e é um PC sensacional, com o 9950X 3D, é monstruosa ela, e ela consegue, ela aguenta absolutamente tudo que você imaginar. Uma placa-mãe perfeita para qualquer uso. Estamos falando do high-end, né? Então, é claro, não se esqueça que uma placa-mãe top é a X870E
AI top da Aorus. No God of War do 4K no Ultra com uma 3090 Ti, a gente conseguiu uma média de 120 FPS no 9950x 3D e 110 FPS no 7950x 3D. O principal diferença é o 1% low, mas não a média, né? É 1% low, que é normalmente o que importa. No processador de série 7000, a gente tem 1% low de 69 e no de 9000, a gente tem um 1% low de 104. Você tá vendo a diferença que isso faz? Isso é uma diferença absurda quando você vai jogar, quando você vai sentir na pele a gameplay. Já no Cyberpunk, também no 4K Ultra, a gente tem uma diferença na média de FPS de 110 para 90 e no 1% low vai de 77 para 51. No Red Dead Redemption 2, a média é de 150 FPS no Ryzen 9000 e no Ryzen 7000 é de 130 FPS, com 1% low de 108 e 74. Só com esses poucos jogos você já consegue ver que a principal diferença é no 1% low, mas é claro que a média também dá uma boa aumentada. E isso a gente está falando com a mesma placa de vídeo, apenas fazendo a troca de processadores. É isso que o cache L3 em todos os cores faz de diferença. Lembrando porque a base, a frequência base e a frequência boost não mudaram tanto, é principalmente a tecnologia por trás desses processadores da AMD. E é claro que com ambos você vai ter uma ótima performance e você vai ter que conseguir jogar de boa e, é claro, trabalhar junto. Mas é claro que os links vão estar aí na descrição para você dar uma olhada, aproveitar que a gente está falando do high-end, né? Então deixa o like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.